vamos só verificar, rememorar. Precisam o manual, o regramento, tá certo, de toda essa gestão patrimonial. Temos que fazer essa parte. Uma vez organizado e constituído as equipes de trabalho, o primeiro processo inicial, quem não fez, alguns já fizeram, quem não fez obrigatoriamente é o inventário inicial. É o primeiro inventário. Põe a casa em dia. A lei nos permitiu, volto a frisar sobre isso, a lei nos permitiu organizar a casa, limpar tudo, fazer os ajustes, tá certo? Claro que ela pediu isso lá atrás, mas Deus permitiu. Se não localizou e está fazendo o primeiro inventário, não inclui. Se está no tombamento, baixa do tombamento, tá certo? Porque está sendo colocado em organização. No inventário zero, tá certo? No primeiro momento, se vocês deixarem de localizar uma série de materiais, vamos dizer assim, bens permanentes, claro, levando em consideração o que é que nós estamos falando que não achou, não se localizou, vocês poderão baixar sem boletim de ocorrência. Porém, com um super relatório, que foi feito o inventário, foi em todos os lugares, não se localizou. E limpa. Só no primeiro, que era para ter sido feito em 2010, ontem. Na verdade, nós estamos em 2017. Tanto é que, se tem ideia que o ajuste é tão significativo, tá certo? O reconhecimento, que eles disseram, esse obrigatoriamente será colocado como ajuste de exercícios anteriores. Por quê? Porque não se sabe o tamanho do impacto. A partir do momento que vocês já têm um inventário, mesmo que parcial, essa oportunidade se perde. E aí começam os ajustes, fazer novo inventário. O inventário é anual, não é opcional, é anual. E aí qualquer não localização terá que ter todo um procedimento para baixa. Vocês não têm autonomia de baixar sem a documentação para baixa. Tá certo? Vocês têm que ter essa garantia. Vocês terão que ter essa garantia. Ou um documento de doação, tá certo? Ou então todo o processo de leilão, se fizeram isso, ou de perda com o BO mesmo, ou quebrou efetivamente, mas para baixar vocês vão fazer a inutilização, seja de que forma for, mas vocês terão que estar bem documentados, tá certo? Não estamos caças às bruxas, mas entender que é um bem público, e esse bem público sob como foi dado todo o tratamento final. Somente isso, tá? Essa que é a essência que nós temos que caminhar, por favor. Toda essa parte que a gente menciona, depois do manual, toda essa manualização, esse regramento, nós podemos fazer o inventário físico. Que não fez, faça, novamente frisando, ele é anual, é obrigatório, tanto dos bens permanentes, quanto dos bens de consumo, que nós chamamos, que estão em almoxarifado, é obrigatório fazê-lo anualmente. Perfeito? Vamos só entender, pô, Newton, mas é muita coisa, eu tenho 6.000 itens, eu tenho 10.000, 20.000, e assim sucessivamente. Por isso que a gente precisa de organizar isso. Normalmente, esse inventário, toda a equipe, que às vezes é 1 ou 2 ou 3 pessoas, não consegue fazê-lo, tá certo? Pessoalmente, ir lá certificar a existência de cada item. No primeiro, às vezes, não há outro meio, vai ter que ir em loco e começar a levantar. Infelizmente, o primeiro normalmente é assim. É muito. Motivo que se terceiriza esse trabalho. Motivo que se terceiriza para poder ter a base constituída. E a partir dali é só a manutenção da base. Manutenção da base, tá certo? Se vocês optarem pela terceirização, vocês recebem, tudo é organizado, vocês podem trabalhar a partir dali. Se vocês terão que fazê-lo, porque não será terceirizado, usualmente vocês vão ter que ir em loco, tá? Vocês têm um prazo. Como não há uma memória, não há uma certeza, é um ajustamento ainda de bens que não se localizam, bens que existem, mas não estão ainda tombados sequer, é difícil eu pedir que a outra ponta, leia-se a secretaria, o departamento, o setor, nos ajude a levantar. Poderão fazê-lo, mas se for fazê-lo, por gentileza, tenha um normativo muito claro, isso tem que ser definido pelo prefeito, os secretários têm que estar juntos e dizer, todos vão ter que levantar, esclarecer e trazer. Senão vocês não conseguem fechar, isso é usual. Tá? Tem que ter toda a incorporação da parte superior para baixo, ou seja, do prefeito, dos secretários, dos diretores, para que isso aconteça. Senão, por favor, terceirize. E aqui não é propaganda de ninguém, mas sabendo que o momento zero ele é crítico, tá ok? Então, tudo nasce com o inventário. A partir do ano seguinte, o inventário pode ser feito daí com as áreas, tá ok? Vocês vão ter uma relação no seu sistema, no seu software, seja ele qual for. Vocês poderão encaminhar já pré-programado
pré-programado, poderão encaminhar a departamentos, às secretarias inteiras, o inventário e dizer, estou encaminhando a relação de bens que são de responsabilidade desse departamento, desse setor, dessa secretaria. Vocês têm um prazo, de 15 dias, 20 dias, um mês, para que certifiquem da existência desses bens. Não localizando, e que conste não localizado. Também um espaço para que eles incluam bens localizados que não estão na relação, porque às vezes eu peguei a cadeira de um departamento e levei para o outro, uma secretaria e levei para o outro, isso acontece, para que vocês possam organizar. Tudo com número de tombamento. Número de tombamento, a descrição do bem, a eles não interessa valor, não interessa nada, mas saber se localizou, isso é só um inventário. De posse de tudo isso, retornando a vocês responsáveis, vocês vão começar o batimento. Por que não localizou, aonde ele pode estar, se está em manutenção, se ele se extraviou e não tem boletim de ocorrência, ou não alimentamos o sistema às vezes a gente não baixou, ou às vezes a gente não incluiu, não fizemos o tombamento. Ordena novamente, organiza. Toda essa relação que virá para vocês, deverá obrigatoriamente estar assinado pelo responsável lá do setor que fez o inventário para vocês. Tá ok? Porque ele fez, estava em loco, ele certificou, enxergou o bem que estava verificando. Então ele pode dizer, esse bem existe. Tá? No inventário, existe uma outra necessidade, mas também oportunidade. As duas condições. O inventário abre para nós, abre para vocês a oportunidade de dizer como é que está a conservação desses bens. Tá ok? E é uma outra linha, outra coluna, outra informação que deve constar. Quem faz o inventário, lá na ponta, você mandou para o Newton, que eu fizesse lá no meu setor, na minha secretaria, como for, respondesse por tudo isso. Eu tenho o número do tombamento, eu tenho a descrição do bem, sei aonde ela está localizada, porque você tem a localização, você tem o nome do usuário, sabe onde que está isso, está no seu sistema, eu vou verificar, tem. E tem um outro campo, ou de observações, o estado de conservação. Por que isso chega para nós agora com a legislação? Porque ele começa a dizer, vocês têm que administrar os bens. Se um bem está com problema de manutenção, eu não vou dizer se é preventiva, corretiva, mas problema de manutenção, vocês terão que certificar disso. Ou para fazer a manutenção, ou mesmo para verificar se ele ainda é servível, tá certo? Para o ente público, ou ainda se ele vai ter que ser baixado, e mais do que isso, o que está acontecendo com o bem? Se é um problema de uso, mau uso daquele bem, tá certo?